Bem, pessoal, prosseguindo com a questão da linha sucessória na Inglaterra, o que é que nós temos? Temos uma situação de dificuldade por conta da morte de Elizabeth II, que não deixou herdeiros, e cria uma situação, abre espaço para que parentes um pouco mais distantes, primos de primeiro e segundo grau, possam se achar no direito de tomar posse do trono. O que é que nós temos aqui? A linha sucessória diz assim: a crise sucessória na Inglaterra, na página 40. Com a morte da rainha Elizabeth I em 1603, para ser mais exato, a situação política e econômica da Inglaterra ficou mais difícil, em função de a rainha não ter deixado herdeiros, o que acabou gerando uma grave crise para definir quem assumiria o trono. Acabou chegando ao poder o primo da rainha Elizabeth, Jaime Stuart, que era escocês. Com isso, teve fim a dinastia Tudor para dar espaço à dinastia Stuart. A sua coroação foi bastante contestada, nada mais natural, né? Faltava a Jaime no poder uma situação hiper importante, que é a legitimidade. Não havia legitimidade no poder. A população não reconhecia ele como seu governante. E ele estava ali governando sem ter o prestígio, sem ter o apoio, sem ser reconhecido por grande parte dos ingleses. Muito natural que isso viesse a acontecer, não é? Porque não havia legitimidade, havia uma falta, uma composição que permitisse que ele tomasse o poder sem nenhum tipo de problema. Então a sua coroação foi logicamente contestada desde o início, pois tinha posicionamentos políticos contrários aos defendidos pelos ingleses. Entre eles o fato de apoiar a teoria do direito divino dos reis, segundo a qual o governo era exercido pelo poder real e pela religião, que nesse caso seria o anglicanismo, e de não aceitar o controle político e econômico exercido pelo parlamento inglês. A gente percebe aqui, nessa leitura, que o parlamento tinha muito espaço durante o governo inglês, durante esse período. Porque o parlamento, pessoal, isso, muito bem, estou gostando de ver, é o local onde ficam os deputados e senadores. Na Inglaterra, depois a gente vai ver que tem a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, que a gente vai ver daqui, acredito que na próxima aula, não é? Mas é importante salientar isso. O rei, não é, teria que governar com o apoio do parlamento. Se o parlamento, por qualquer motivo, implicasse, gerasse algum tipo de obstáculo, não é? Se ele não tivesse a maioria no parlamento, a maioria dos deputados que apoiassem o rei, ele teria fatalmente, certamente, um grande problema para governar. Não iria governar de forma fácil, não, ia ser bem complicado. 42. O governo de Jaime I foi marcado pelas divergências com o parlamento. Ele criou e aplicou várias medidas que visavam enfraquecer o parlamento, porque ele sabia que se não enfraquecesse o parlamento, fatalmente ele não iria governar, até pelo fato dele ser escocês, não é? E a gente sabe que isso tem a sua relevância, apesar de que, que o rei da Inglaterra nos dias de hoje, ele governa não só a Inglaterra, ele governa a Grã-Bretanha, o chamado Reino Unido, que reúne 4 países: a própria Inglaterra, a Escócia,
o país de Gales e a Irlanda. Esses 4 países desobedecem à coroa inglesa, que ela é chefe de Estado. Tá bom? Na página 42 ainda. Ele criou e aplicou várias medidas que visavam enfraquecer o parlamento para que pudesse exercer o controle sobre a política e a economia na Inglaterra. Dentre essas, destacou-se o controle sobre as indústrias de tecidos. Após sua morte, em 1625, a Inglaterra teve um novo rei, também da dinastia de Stuart. Foi o rei Carlos Stuart. As condições para sua coroação foram determinadas pelo parlamento, através de que, e isso muito bem, de um documento conhecido como Petição de Direitos, que obrigava o rei a sempre ter de submeter qualquer medida à autorização do parlamento. Qualquer medida que o rei quisesse criar, implementar, pôr em prática, teria que ter a anuência, a permissão do parlamento. O parlamento teria que permitir. Não é? Anuência significa isso, permitir. Assinar embaixo. Autorização do parlamento. Um exemplo disso foi o fato de não poder convocar exércitos. O parlamento já tinha percebido os governos anteriores se meteram em conflitos militares quando a Inglaterra não tinha a estrutura devida naquele momento, né? Não vai poder convocar o exército. Carlos I, como ficou conhecido, não seguiu as orientações e imposições do parlamento inglês. Tomou medidas que desagradaram a todos, mas que tinham como objetivo estabelecer o controle político e econômico, independentemente de qualquer outra estrutura. Dentre suas medidas polêmicas de Carlos I, destacaram-se a tentativa de impor como religião o anglicanismo, como fez Henrique VIII, substituindo o presbiterianismo. A lei Ship Money de 1634, que era um imposto cobrado a todos os cidadãos ingleses, comerciantes ou não, esse imposto era cobrado. Ship Money. Prosseguindo aí, página 43. As medidas tomadas pelo rei Carlos I geraram muitas insatisfações, não só no parlamento, mas também na população inglesa como um todo. Na prática, houve uma reação popular que organizou uma oposição constante ao rei. Olha aí, atenção, significa que foi organizado um grupo de oposição constante ao rei, aquela oposição ferrenha, aquela oposição que não deixava o rei sossegado, sempre tinha essa oposição, levantando questões, questionando o rei por conta disso, por conta daquilo. Não é? E esta foi usada como instrumento pelo próprio parlamento. Os parlamentares ingleses fizeram cumprir a lei que proibia o controle político real sobre eles. Então, Carlos I invadiu o parlamento e prendeu seus líderes. Olha aí, esse grupo que estava arquitetando contra o Carlos I, o rei tomou a iniciativa de prendê-los, não deixar que isso acontecesse. E o próprio Carlos invadiu o parlamento. Essa ação causou a Revolução Puritana, também conhecida como Guerra Civil Inglesa, que durou de 1640 até 1649. Pois bem, pessoal, na página 44 tem uma questão que eu quero fazer com vocês, que é
a questão que fala sobre a morte da Rainha Elizabeth, não é? Que diz assim: após a morte da Rainha Elizabeth, chegou ao poder a família Stuart, em meio a divergências políticas com o parlamentarismo inglês. Reflita sobre essa situação. Qual a resposta que você vai colocar? A crise sucessória tem a ver diretamente com a morte da Rainha Elizabeth I, vírgula, e a crise sucessória por conta de não deixar herdeiros diretos. Ponto. A solução encontrada foi a dinastia Tudor no lugar da dinastia Stuart, vírgula. Quem é que faz parte da dinastia Tudor? Jaime. Substituição a dinastia Stuart, que é de Elizabeth I. Bom, vou deixar com vocês aí as questões que estão na página 45, questão 4 e questão 5, para vocês fazerem, tá bom? Tchau para vocês, um forte abraço e até a próxima. Tchau!